Enquanto no momento da página o menino deu uma boa noite, que foi tão calorosa a resposta que eu também quero. Boa noite. Coisa boa, né? Certa feita, sempre tive vontade de começar a palestra assim, sabe? Certa feita, como os antigos espíritas diziam, né? As pessoas que ainda gostam dessa palavra rebuscada que diz certa vez, a gente brincando, agora é gostoso a gente ter essa suavidade, suavizar o espiritismo e colocar dentro do que a gente está habituado, na nossa vida, fala. Eu acho lindo as palavras rebuscadas, né? Da forma de Joana de Ângeli, como você gosta, seu Lima também, né? As pessoas, eu acho muito bonita. Aí eu estava aqui, estava brincando, eu nunca comecei uma palestra com certa feita. Vou começar hoje. Pessoal, certa vez, o Divaldo, hoje nós vamos falar sobre algo que nós já deveríamos ter interiorizado. Que cada um de nós que está aqui e todos que estão ao nosso derredor, na terra toda, somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais, queiramos ou não. Uma vez, o Divaldo foi falar sobre prova científica de espírito imortal. Só prova científica da imortalidade da alma. E aí ele tinha um tradutor, porque ele estava num outro país, e ele não falava muito bem inglês, né, segundo ele, né? Ele disse que falava assim um inglês abaianado, então ele precisava de um tradutor para traduzir. Então ele já tinha combinado tudo com o tradutor, com o rapaz que estava com ele. Já estava tudo certo. E no momento, na hora H de abrir a conferência, ele resolve mudar a fala de princípio. E ele deixa o rapaz em papos de aranha. Porque ele fala assim, ele vira para ele e fala assim, comece a tradução. E ele vira para as pessoas e diz, eu não acredito na imortalidade da alma. Aí o rapaz, mas não vou traduzir mesmo. Não vou traduzir. A gente quer falar sobre, né, a imortalidade da alma, a prova científica da imortalidade da alma. O senhor está dizendo que não acredita? Eu não acredito na mortalidade da alma. E o rapaz ficou, fala meu filho, só fala, repete, por favor, traduz. Aí ele disse que ele mesmo fala no bom inglês abaianado dele, e as pessoas entendem que ele fala. E aí o menino fica assim, sem entender nada. Ele fala, eu não creio na imortalidade da alma. E depois de estudar sobre esse tema, eu posso dizer isso porque o Espiritismo traz para a gente tudo isso. Eu tenho certeza, eu tenho ciência. A ciência já comprova, em muitos casos, a imortalidade da alma. Hoje, as outras religiões, né? O Espiritismo ele é uma filosofia de vida que nós adotamos como religião, que nós trazemos a oração para dentro, mas o estudo do Espiritismo é uma filosofia que comprova que somos sim espíritos imortais. Nós somos um pouquinho teimosos e teimamos em achar que nós somos um corpo que tem um espírito, mas não é. Nós temos, né, a pergunta 314, ela pergunta, inclusive isso, se na hora que a gente vai dormir, que o nosso corpo, que o nosso corpo fica em total repouso, e nós vamos para o mundo espiritual. Ele pergunta, inclusive, se a gente tem duas vidas, uma vida dupla, uma do corpo e outra do espírito. Não. O nosso corpo, ele precisa do repouso para as células se refazer.
No caso das crianças, existem etapas que quando é pulado, a criança vem a ter problemas mais sérios depois. De crescimento, da parte da inteligência, do desenvolvimento cerebral, né? E nós também precisamos muito desse repouso do nosso corpo físico, porque nós somos um espírito que precisamos desse corpo físico, que é uma bênção de Deus, esse corpo que nós recebemos e que nós cuidamos tão bem, né? Bebemos bastante água, todo mundo, né, se cuida muito bem, vamos ao médico com regularidade, se a gente sente alguma coisa, a gente busca logo ajuda. Nossa alimentação, então, é fantástica, né? Olha, nós somos assim perfeitos, né? E aí tratamos o nosso corpo da forma que ele precisa ser tratado. A gente precisa refletir mesmo sobre isso. Quanto eu estou tratando bem esse corpo físico? Porque se eu recebo um corpo para mim habitar, para ser, né, o meu veículo de movimento sobre a terra enquanto encarnado, de correr atrás, né, ou na frente, né, que a gente fala correr atrás, quando você corre atrás nunca chega na frente, né? Você ir atrás de resolver tudo que você se comprometeu em resolver. E você precisa desse corpo para isso. Se você não cuida bem desse corpo, certamente você vai ficar com débito. Você não vai completar. Você não vai ser um espírito completista nessa encarnação. Você não vai completar a encarnação. Você imagina se a gente... Se vocês pudessem ver a cor do meu perispírito, por exemplo, será que vocês me convidariam para fazer uma palestra numa casa espírita? Será que vocês gostariam de ser meus amigos? Se vocês me pudessem ver nu e cru, né? Se vocês pudessem enxergar apenas o meu espírito, que está aqui agradecido a Deus por ter o trabalho com Jesus e poder, nessa caminhada, refazer algo que eu deixei para trás. Hoje o Espiritismo me faz conscientizar que eu preciso dessa oportunidade de trabalho, porque quando eu recebo a oportunidade de trabalho de fazer o estudo, eu preciso estudar. E se eu sou relapsa nos meus estudos, eu não posso ser, porque eu preciso estudar algo para poder, não para passar conhecimento, mas para dividir com vocês aquilo que eu aprendi, para que quando vocês chegarem na casa de vocês, você tenha uma referência de estudo, se vocês quiserem buscar dentro do Evangelho. Então, quando a gente se esquece, porque a gente tem mesmo, nós somos muito material. Nós temos muito apego material, então nós temos o apego ao corpo físico. Apesar de não cuidar muito bem dele, mas nós temos um apego imenso ao nosso corpo físico. A gente quer mudar, a gente quer fazer um monte de coisa. Eu, por exemplo, eu não consigo ainda me ver com os cabelos totalmente brancos, então eu vou lá e pinto mesmo. Vai chegar um momento que talvez eu consiga já me ver assim. Né? Eu tenho 62 anos, mas eu só sei isso quando eu me olho no espelho. Quem é assim aqui? Para saber se ai, viu? Eu fico pensando, será que só eu que sou assim? Quem de vocês se acha na idade que tem aqui? Seja qual for a idade, não acha? Porque, olha, quando eu subo na minha moto e vou para algum lugar, as pessoas falam, mas você ainda anda de moto? Eu falo, mas gente, eu sou tão jovem. Então, eu, espírito, eu me sinto assim, muito jovem. Claro que eu cuido do meu corpo físico, sim. Claro que eu tenho um bom equilíbrio, sim. Claro que eu busco fazer o melhor. Hoje eu tenho esse entendimento que o Espiritismo traz para mim, que eu não posso mais perder a encarnação, que eu preciso cuidar dessa vida, desse presente que Deus me deu. Eu preciso vir e fazer aquilo que eu me comprometi a fazer.
Mas eu não posso mais me dar o luxo de dizer, o meu espírito, é eu espírito. A minha alma é eu alma, a alma encarnada, sou eu. O meu corpo, perfeito, o meu corpo, mas só o que morre em mim é o meu corpo. Nem eu, espírito, nem o meu perispírito morre. Somente o corpo físico volta para a Mãe Terra, que ele é idêntico a ela. Você imagina, antes da construção da Terra, já não existiam outros planetas? Quando a Terra foi criada, né? Quando Deus, pela sua misericórdia divina, cria a Terra para trazer os seus filhos, simples e ignorantes, vindos de outro lugar, de outro planeta. É o que acontecerá conosco se a gente não puder mais reencarnar na Terra. A Terra hoje é um planeta de provas e expiações, porque nós precisamos desse contexto para viver. Eu sou um espírito que preciso das provas e expiações para me fazer crescer. Ainda sou assim. Então a Terra foi criada para nós. Olha que luxo, né? Não é luxo? Você criar, você poder, quando você faz com todo sacrifício, você constrói uma casa para você viver, seja ela muito luxuosa ou muito simples, de acordo com a sua coisa. Não é um luxo quando você diz, é minha casa própria. A Terra é nossa casa. A Terra, nós somos iguaizinhos a ela. Nossa formação é idêntica à da Terra. Nós somos 70% de água e 30% de alimento químico. Nós não, o nosso corpo. Esse corpo que a gente usa e precisa tanto dele para caminhar sobre a Terra, para se identificar. Se a gente tem essa noção mais apurada de que somos espíritos imortais, nós precisamos então começar a rever como que a gente está olhando para o outro. Como eu estava falando, se vocês conseguissem ver em mim apenas eu, espírito, e vocês me reconhecessem de uma caminhada anterior, talvez vocês não me quisessem nem por perto. Quando nós recebemos o nosso filho, que a gente ama tanto, a maternidade para as mulheres é algo incrível. Quando você recebe o seu filho no seu ventre, que você sabe que aquele espírito, você como espírita já tem essa noção, o espírito já está ligado ao corpo físico, né? Que lá com 7 dias ele já tem um rim, ele já filtra o seu próprio sangue. O corpo é algo divino que nós podemos, que nós fazemos, né? Que os corpos físicos, eles produzem outro corpo físico, né? Espírito não produz espírito, não existe casamento espírito dentro da colônia espiritual, né? Não existe isso. Casamento, a gente tem, então nós, como o nosso corpo físico, ele precisa ser muito bem cuidado, porque nós espíritos já estamos ligados a ele antes da concepção. Tem a história de Maria de Nazaré, que Maria de Nazaré, enquanto Sofia, ela veio com outros espíritos, né, os ceareiros do bem, para a Palestina, para limpar a Palestina, para preparar a Palestina para o nascimento de Jesus. E antes, e para o nascimento dela própria. Ela ia, enquanto estava nesse trabalho de limpeza com os outros espíritos, ela ia à casa de Joaquim e Ana conversar, para que ele sentisse a presença daquele espírito.
Joaquim e Ana estavam, a Ana estava grávida de Maria, e ela vinha, enquanto Sofia, para dizer a ela o quanto estava sendo bom estar ligada a ela, o quanto foi bom ter aquela receptividade, aquele amor, né? E Ana ali envolvendo aquele espírito, sem imaginar que ela seria a mãe de Jesus. Então, muito antes da concepção, nós já estamos ligados ao corpo da nossa mãe, já estamos ligados. Nós mulheres, por exemplo, hoje, aliás, Dia Nacional da Mulher, eu não posso, né, Internacional da Mulher, eu não posso deixar de falar um pouco dessa mãe, né, de Maria, e de que quanto as mulheres, elas trazem já a quantidade de óvulos já referente à quantidade de filhos que ela vai ter. Então, quando eu já trago em mim aquela quantidade de óvulos, se eu vou ter 4 filhos, eu já vem com aqueles 4 óvulos já prontinhos, só para descer, para ser fecundado, para ser colocado no meu útero e para a gente receber. Por que será isso? Será? É um plano de Deus, é algo de Deus. Então, nós temos as nossas ancestrais, aquilo vem da nossa avó, da nossa mãe. Olha só, a nossa avó carrega a nossa mãe, que carrega a gente, você entendeu? É algo assim fantástico. Ser um espírito, ter a oportunidade de nascer mulher, claro que nascer homem, não fiquem tristes, tá? Hoje eu estou falando assim. Claro que o homem, ele é importantíssimo, porque se não fosse a semente dele também, nós não poderíamos, né, produzir um corpo físico que tanto, quando a criança nasce com a semelhança do pai e da mãe, mas os óvulos já estão lá. Então a gente é abençoado, é uma bênção de Deus. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, vou dizer isso para vocês, eu acho que em todas as minhas encarnações eu fui mulher, eu tenho essa nitidez comigo. E porque eu gosto de ser mulher, eu me sinto feliz sendo mulher, sendo mãe, sendo provedora até das coisas, que eu me sinto uma mulher já assim, sabe, que já estou com uma estrada aí bem grande, lógico, por causa das inúmeras encarnações que provavelmente eu tive. Então, isso é fantástico, quando você se percebe, porque quando a gente volta para o mundo espiritual, nós voltamos com a aparência que temos aqui. Mas o espírito, quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós nem pensaremos nem em como nós somos, nem que aparência a gente vai ter, a gente não vai estar mais preocupado com isso. A gente está preocupado com isso enquanto nós estamos aqui. Enquanto a gente está nessa fase de provas e expiações. Já pensou que maravilhoso será se todos nós que estamos aqui nessa sala pudermos, de fato, reencarnar na Terra, quando ela, na sua próxima fase, né? Será maravilhoso. Não quer dizer que não vai ter mais tristeza, mas não vai ter mais tanta coisa ruim como hoje a gente vê. Será um mundo diferenciado. E isso só pode acontecer para a gente se a gente de fato entender que somos espíritos imortais e que precisamos rever, modificar a nossa visão de mundo, modificar a vista que nós temos um para o outro, entender que a gente precisa ser recíproco, que a gente precisa ser amigo, que a gente precisa ter carinho um com os outros, que a gente precisa, não só aqui na Casa Espírita é fácil demais. Eu estive esses 4 dias na Comerge, como é fácil, como é bom. A gente estava lá com 100 e poucas pessoas. Como é maravilhoso viver aqueles 4 dias dormindo no chão, comendo muito bem, que é uma comida maravilhosa, mas tendo todas as dificuldades para coisa, mas você feliz, todo mundo se abraçando, falando de Jesus o tempo todo. A Comerge é assim. A gente tem essa chance
de um momento de estar vivendo um mundo de regeneração, como a gente está aqui na Casa Espírita. É como se nesse momento, né, um portal se abrisse e a gente entrasse para dentro de uma sala exclusiva, onde existem vários espíritos, porque muitas caravanas vêm do mundo espiritual e estão aqui conosco. Eles vêm para assistir, para ouvir também o estudo. Não por merecimento meu, de jeito nenhum. Porque quando ela me convida para vir aqui fazer algo que a nossa companheira teve um problema e não pôde vir, isso já estava programado no mundo espiritual. Então quando a gente aceita, a gente já aceita que possa acontecer. Peraí, né? Já que é dessa forma, é mais um motivo para mim estar lá. Então a gente precisa ter essa coragem de nos enxergar como de fato nós somos. Fomos criados por Deus. Quando nós recebemos esse filhinho que nós amamos tanto, imagina que se a gente tivesse ideia de quem é aquela criatura, será que a gente receberia? A gente vê em casos de aborto, em casos de morte prematura, em vários casos, esse tipo de sentimento que é tão forte que a pessoa não entende por que fez. Não entende por que rejeitou aquela criança. Não entende por que aquela criança rejeitou. Existe um caso de uma criança que fez regressão, os pais fizeram regressão. Toda vez que a mãe ia dar banho na criança, a criança se acabava de chorar. Recém-nascido. Ela começava a preparar o banho, pegava a criança, tirava a roupa, quando entrava, ia para colocar na banheira, a criança chorava de soluçar, e ela ficava sem saber o que fazer. A mãe dela chegava, outra pessoa chegava, ela pedia para dar o banho, a criança ficava normal, tranquilo, sem problema nenhum. E aí ela descobre, numa regressão que ela faz, que é a criança, que ela afogou aquele ser, que não sabe, né? Afogou aquela pessoa, matou aquela pessoa afogada. Então, olha a misericórdia divina, trazendo aquele espírito para dentro daquele seio daquela família, para que ele conseguisse passar por essa dificuldade, para que eles pudessem se amar, pudessem viver. Isso é um planejamento que a gente faz lá atrás. A gente planeja. Enquanto espírito errante a caminho da reencarnação, nós planejamos todas essas coisas. Eu quero nascer em São Pedro da Aldeia, eu quero ter tantos filhos, eu vou ter 3 filhos com o Alexandre, eu vou ter mais 2 pessoas que eu vou, né? E eu vou adotar, e dessa vez eu vou ser espírita, não vou fugir. Então, são planejamentos que a gente faz quanto espírito. E a gente precisa ter essa ciência para olhar para nós e saber que, apesar de quanto espírito eu tenho milênios, olha só, por que a gente olha para o espelho e só percebe que tem 62 quando está diante do espelho? Porque o meu corpo, ele precisa de descanso. O meu corpo, ele precisa de refazimento. O meu corpo, ele precisa de alimentação correta, adequada. Ele precisa... E eu, espírito, eu não preciso de nada disso. Eu, espírito, eu não preciso dormir. Tanto é que quando eu vou dormir, eu, espírito, saio e vou para o mundo espiritual ou para me beneficiar de alguma forma, se eu for inteligente o suficiente, para me preparar para dormir. Que às vezes nem sempre a gente se prepara, né, para dormir. Quando eu me preparo para dormir direito, eu tenho o meu dia seguinte é completamente diferente do que é no meu cotidiano. Quando de fato eu me preparo para dormir, porque normalmente já vou para a cama rezando um Pai Nosso em pensamento, chego lá e me jogo e pronto, né? E a gente, não, pelo menos rezar, eu tenho que dar uma rezadinha, né? E aí a gente faz aquela coisa assim.
E a gente não diz o que a gente quer fazer. Olha, eu vou dormir, Senhor, eu vou dormir. Eu gostaria muito de poder participar de um estudo no mundo espiritual. Eu gostaria muito de uma resposta para isso que eu estou passando. Eu gostaria muito de ter um encontro com isso, aquilo. Então, quando a gente acorda no outro dia, mesmo que a gente não lembre, a nossa intuição nos diz que a gente passou, a gente conseguiu. Quantas vezes nós vamos dormir com uma dificuldade e acorda com uma ideia nova? Não acontece? Acontece com todos nós. Aí você fala, caramba, eu não consigo resolver isso. E você pensa tanto nisso que às vezes no dia seguinte você vai dormir, vai para o mundo espiritual, chega lá, encontra pessoas, encontra amigos, e aí você vai e aqueles amigos vão te dar conselhos, vão falar com você, vão trazer, vão tirar aquelas dúvidas. E aí você acorda, eureka, tive uma ideia brilhante, né? Você não teve até, mas você recebeu, né? Então a gente precisa, né, a gente precisa pensar, ter essa sanidade, né? Como disse o Divaldo. A gente precisa raciocinar, a gente precisa ter certeza absoluta. Ciência. Estou consciente de que eu sou espírito imortal. Ponto. Antes, a gente via algumas crenças dizendo que vai morrer, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o limbo, vai para não sei para onde, vai para não sei para onde. Sepultei fulano. Você não sepulta ninguém. Ninguém sepulta ninguém. Ninguém é sepultado. Sepultado é só o corpo. Aqui jaz fulano de tal. Fulano não está ali. Não queira que ele esteja ali. Não pode ser uma frase da minha lápide, por exemplo. Aqui jaz Mabel. Não pode, porque eu não vou estar lá. Eu não vou estar lá, né? E a gente vê tanta coisa escrita, né, nas lápides, aquele sentimento. É um sentimento nosso em relação àquela pessoa. Mas aquela pessoa não está lá. Infelizmente, o espírito, quando ele fica ali rondando, é porque ele ainda não está preparado para se desapegar do corpo. Nós precisamos ter essa ideia de que é o nosso corpo que vai ser plantado de novo como uma semente. Assim como ele é terra, né? Tem aquela coisa antiga que diz, veste do pó, ao pó voltará o corpo. Ele está falando ali do corpo físico, que vai se misturar à terra com todos os elementos químicos que ele tem, com toda a água que ele tem, ele vai se misturar à terra. Eu, espírito, não vou estar lá. Mas o meu corpo é importante? Claro que é importante. Eu lembro de uma história de Francisco de Assis, que ele, ao desencarnar, que ele poderia sair dali já e volitando para qualquer outro lugar, Francisco de Assis, né? Daquele tamaninho, imagina a envergadura daquele espírito. E ele faz questão de ir ao corpo, até o corpo, e agradecer. Agradecer as pernas que ajudou a caminhar pela terra. Agradecer os pés, agradecer as mãos, agradecer ao corpo, a boca por onde ele se alimentou. Agradecer a cada parte do corpo. O nosso corpo é muito importante, mas nós não somos o corpo. Precisamos cuidar muito bem do corpo, mas nós não somos o corpo. Se a gente constrói uma casa, a gente depedra essa casa que a gente constrói? Quem constrói com seu próprio esforço não depedra. Não depedra. Usa com bastante carinho, com bastante amor, sabendo da necessidade minha, de espírito, que eu preciso ainda me locomover para fazer um trabalho aqui, outro ali, para o trabalho da minha subsistência, para fazer a minha comida, para fazer as minhas coisas. Ele fala, então a gente precisa ter
essa certeza absoluta, né? Essa coisa assim que a ciência está trazendo para a gente. As outras religiões, elas já estão falando isso também. Já estão falando isso. Não, fulano não está mais ali não, ele está em paz com Deus. Eu tinha um problema muito sério a se pensar em desencarne, né? O espírito tem medo de morrer, né? Tem medo de desencarnar. Eu acho que no fundo, o medo de desencarnar é falta de completar a encarnação, mas vamos, para não ser tanta mitidez assim, né? Vamos pensar de outra forma. Eu, quanto espírita mesmo, há muitos anos, eu pensava assim, eu não queria ser enterrada. Eu não queria ser enterrada, mesmo sabendo que esse corpo faz parte da terra, que ele tem que se misturar para a terra e tal. Eu falava para minha filha, eu prefiro mesmo ser cremada, sabe? Aí a gente vê com aquelas bobagens, é mais higiênico, é mais isso, é mais aquilo. E aí eu comecei a pensar nisso, isso passou a ser uma preocupação desse espírito que vos fala. E comecei a pensar, falei, peraí, né? E se eu não estiver preparada para o desencarne? Se eu não estiver preparada para o desencarne, eu vou ver esse espírito, eu vou ver esse corpo sendo queimado. Tanto que o Espiritismo, ele fala, né, que a gente espere 72 horas para dar o tempo do espírito se habilitar no mundo espiritual, essas coisas todas aí, tem um monte de fala sobre isso. E aí você tem que estar bem pronto para desencarnar, para querer ser cremado. Eu falei, não, deixa eu ser enterrado mesmo, que já estou tranquilo em relação... Já estou tranquilo, vou falar para... Já me tranquilizei em relação a isso. Que eu vou desencarnar, não tem a menor dúvida. Às vezes eu já penso até assim, caramba, né? A gente já pensa nisso, eu penso já com uma facilidade muito grande, porque o Espiritismo trouxe isso para mim. Só por isso. Então hoje eu já tenho essa coisa, você fala assim, eu posso morrer amanhã, eu queria tanto ver minha... Não, se eu morrer amanhã está tudo bem. Eu não gosto, claro que né, a gente pensa um monte de coisa, mas se eu puder viver até completar a minha encarnação, claro que eu vou ficar feliz, né? Eu não sei, ninguém sabe. Então, pensar, né? E lá no prefácio do Nosso Lar, né, o Emmanuel escreve que o homem terrestre não é um deserdado. Olha que coisa linda. O homem terrestre não é um deserdado. Que a maior surpresa para André Luiz foi exatamente perceber que ele não havia morrido. A maior surpresa que ele teve foi perceber que ele não havia morrido. E eu imagino para quantos espíritos será assim. Eu fico pensando, né, ao desencarnar, como que a gente vai estar quando desencarnar? De que forma a gente está se preparando para dormir? Porque quando a gente dorme, é uma forma... Deus é tão complexo, né, tão maravilhoso, que Ele permite que a gente morra todos os dias. Porque todos os dias eu saio do meu corpo e vou dar um rolê, Francisco. E aí é eu que escolho para onde eu vou. Eu que escolho. Se eu estou muito apegada às minhas fantasias, ou vamos supor, se eu gosto muito de um forró, vamos dizer assim, que não é nada ruim, né? Dançar é bom, música é muito bom, né? Claro que tem algumas músicas que passa batido, mas enfim, o gosto é de cada um. Mas se eu estou muito ligada numa farra, numa isso, numa aquilo, eu posso simplesmente dormir e ir participar de um negócio assim, por exemplo.
Estou lá me divertindo, às vezes acordo como se tivesse dançado a noite toda. Caramba, estou cansado, parece que eu dancei a noite toda. Não dei sossego para o meu corpo, porque toda hora... Então a gente precisa ter essa visão, porque quando você se prepara, não há receita de bolo para nada. Eu não sei nenhuma receita. Às vezes eu dou eu faço um pensamento que Mabel, acho certo, de perguntar, e aí, né? Ao dormir eu posso me encontrar com o fulano, com o Beltrano, eu posso me encontrar com alguém que me esclareça ainda um pouco mais do que eu preciso fazer? Será que eu posso ter esse entendimento? Quantos de nós faz o que Santo Agostinho nos coloca para fazer? Conhece-te a ti mesmo. A gente precisa se conhecer quanto espírito. A gente tem essa necessidade. O Espiritismo traz isso para a gente em todas as páginas dos livros espíritas. Kardec traz isso para a gente. Olha que Kardec nem era espírita, nem religião ele tinha. Ele é um homem de ciência. Mas por que Deus escolheu um homem de ciência, ateu, para trazer o Espiritismo? Olha só isso, gente. É fantástico. É Deus falando com a gente o tempo inteiro, colocando para a gente, vai meu filho, vai lá, prepara a sua vida, faz o melhor que você possa. A gente precisa encontrar a felicidade, e parte dela está aqui na Terra, sim. A felicidade verdadeira é quando a gente completa isso, quando a gente consegue completar uma encarnação. Imagina a festa, hein? Imagina a festa dos espíritos amigos nossos, você chegando no mundo espiritual e eles vindo te receber com festa. Caramba, você acertou nisso, você acertou naquilo, e você às vezes chateado. Será o que eu acertei? Será o que eu errei, né? Descortinando totalmente o véu e vendo que você acertou 40%. Festa. Pelo menos. Festa. É isso que faz bem. A gente identificando na gente o espírito que foi criado simples e ignorante. E que a gente está sempre querendo saber o que eu fui na vida, já que existe vida passada. Aí todo mundo acha, aí nesse momento a gente fala sem nem pensar que a gente está pensando, eu realmente sou um espírito imortal. Quem eu fui na vida passada? A gente tem uma preocupação às vezes com isso, né? E é só a gente perceber as nossas más tendências que a gente vai saber mais ou menos que a gente foi na vida passada. Será que eu fui uma rainha? Tomara que tenha sido uma rainha boa, né? Tomara que eu tenha sido uma rainha boa, que tenha feito bem para as pessoas. Porque sempre será melhor essa encarnação. Porque imagina, nós, quanto espíritos imortais, estamos aqui para evoluir, certo? Certo. Se eu passei de fase, é sinal de que eu estou numa fase melhor. Se eu passei, né, se eu completei uma encarnação, estou numa encarnação nova, é sinal de que eu estou melhor do que eu estava na encarnação passada. Então, para que eu quero saber o que eu fui na outra encarnação? Para chorar? As pitangas? Né? Então, a gente precisa pensar nisso enquanto a gente está a caminho. Buscar, olhar para a gente, se reconhecer, se perdoar. O perdão é uma das coisas mais inteligentes que Jesus coloca para a gente. E de forma inteligente. Ele sempre traz a questão do perdão de uma forma muito inteligente. Perdoa, se perdoa. Quando ele diz para Maria de Magdala, levanta os olhos, Maria, e ama de coração.
Quando ele fala, quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem de vós não está errado? Quem de vós? Então, perdoar o outro e perdoar-se é muito importante. Eu ainda digo que perdoar a si mesmo é muito mais importante ainda. Porque a palavra de Deus diz o que pra gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A si mesmo. Então eu preciso me amar, eu preciso gostar de mim, eu preciso gostar dessa pessoa que eu sou. Eu repito isso todo dia, gente, porque eu preciso gostar de mim. Eu não estou dando conselho a vocês para vocês gostarem de vocês, não. Não é conselho, não se trata disso. Eu estou repetindo algo que eu repito para mim. Porque cada um de nós precisa fazer por nós. Eu preciso me amar. Porque quando eu me amo, é muito mais fácil de eu amar o outro. Quando eu estou na maternidade, que eu estou amando aquela gestação, que eu estou curtindo, que com todas as dificuldades eu estou ali pensando naquela criança que vai nascer. Eu não estou me preocupada se ele é espiritual, ou B ou C, se ele vem assim ou assim assado. Não. Eu sei, é alguém que vem para mim, pela misericórdia divina, que eu vou ajudar na caminhada. Então eu recebo já com aquele amor. Eu primeiro me amei. E me condicionei para ter, como eu falei aqui, às vezes a gente nasce com os óvulos que a gente precisa ter, mas o nosso livre-arbítrio vai dizer quantos filhos a gente vai ter. Nós nascemos com a probabilidade de ter 4 filhos, mas eu posso, esses óvulos podem ser fecundos ou não. Aí é o meu livre-arbítrio que vai ser dizer para quem, se eu vou receber ou não. Então, para a gente encerrar, o Espiritismo nos dá diversas provas. Ele fala no capítulo 4, por exemplo, da pluralidade das existências. Por que Kardec colocaria tantas perguntas buscando saber da pluralidade das existências se a gente não tivesse todas essas existências? Não faz sentido. Por que o Livro dos Espíritos vem com tantas perguntas falando sobre isso? Perguntando por que isso, por que aquilo, por que nós nascemos, por que nós precisamos nascer de novo. Essa é a lei, aí está a lei. Nascer, renascer, nascer, morrer, renascer e ainda renascer de novo. Esta é a lei da vida. Então, o que eu quero hoje convidar vocês a fazer essa reflexão, a se olhar com suavidade, a serem suaves com vocês. Estamos aqui há muito tempo nessa caminhada. Já tivemos muitos avatares, muitos corpos diferentes. Já tivemos muitas chances diferentes. E não, nós não erramos sempre não. Nós sempre voltamos com uma porcentagem de acerto, sim, porque somos amados por Deus, somos filhos dele. Jesus um dia disse que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. E não, nós não precisamos ficar pensando que vamos fazer milagres ou curar as pessoas, não. É dizer que nós vamos buscar seguir o amor de Deus. Que o amor de Deus é a melhor coisa que existe nas nossas vidas e que nós vamos buscar seguir o Mestre para assim ser um espírito puro, crístico. Ele diz, pode fazer o que eu faço e muito mais. Então pode chegar aonde eu estou, podem ser esse espírito que eu sou, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. Então, até a próxima, não até a próxima encarnação, até a próxima vez,
que acho que antes de desencarnar eu devo vir aqui. Mas depois que desencarnar eu venho também. Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de vocês. E que a gente possa, de fato, fazer essa reflexão. Eu sou... Vamos fazer o seguinte, só para terminar, vamos falar todo mundo junto, hein? No 3. Eu sou espírito imortal. Essa é a frase que nós vamos dizer. O que vocês são? 1, 2, 3. Eu sou o espírito imortal. Amém.